Boa, boa, fiel torcida, mascarado na voz. E hoje, para começar essa quinta-feira, com boas notícias do Timão. Hoje estamos repletos de novidades, como a possível chegada de um bom atacante da Europa e a saída de um jogador bastante contestado durante esses últimos anos. Bora acompanhar aí e no finalzinho eu estarei aqui dando a minha opinião sobre o React, beleza? Lateral, o Diego Palacios, né? Meu Deus. Ao time dos Estados Unidos, o Austin FC, né? Liberação sem custos, no qual o time americano vai assumir os salários dele, né? Mas o Corinthians continuaria pagando os direitos de imagem dele, né? E as luvas acordadas com o atleta. Então tá em negociação aí. Ele que já jogou lá, né? Então pode estar voltando pra lá. Faz falta? Não tem nem como saber se faz falta, o cara nem jogou, né? Então, 3 assim, jogos, não foi, Lelê? 3? E acho que foi isso aí, 3 ou 4. É porque depois que ele teria se Lesionou? recuperado ali e tal, né? Ele voltou a fazer um jogo, depois sumiu de novo, né? Ele veio, o Antônio foi produzido, nasceu, tá aí, já tomou as vacinas e o Palácio não jogou. Tava no departamento médico. É isso. E Mas, Lelê, ele vai fazer falta, cara. Porque, por exemplo, ele conviveu aí durante praticamente 2 anos com o pessoal que habitava o DM. A tiazinha que faz o gelo, Cala a boca. o cara que põe compressa. Vai sabe, sentir o falta, fisioterapeuta mano? que tá lá todo dia. Então, Motinha, é você conviver com uma pessoa diariamente durante 2 anos e do nada essa pessoa não tá mais lá no dia seguinte. Você vai falar que você não sente? Porque não é só o tratamento. Você vai conversar a respeito da vida, sabe? Você vai falar suas frustrações. Ele já suas faz angústias. parte do ambiente, né? Então, é Exato, uma você cria grande um- perda pro fisioterapeuta do Corinthians, é isso. Mas assim, Motinha, a questão é, né? Aí, vai por empréstimo pra esse time que ele já jogou na MLS, lá nos Estados Unidos, enfim. Aí o povo vai, mas e aí? Vai por empréstimo, mas vai pagar e não sei o quê. Nessa situação, gente, a gente vai ter que entender que vai ser muito difícil a gente conseguir se livrar do Diego Palacios e ainda conseguir um bom dinheiro por ele, um bom negócio. Porque o cara não jogou aqui. E ele teve um problema, né, de lesão e tal. Então, que time que vai chegar e vai querer contratar ele agora, tirar ele daqui, pagar um valor pro Corinthians? Não vai. Até porque ninguém sabe se ele realmente tá apto, né, a voltar bem ali pra jogar o futebol. Então, é uma alternativa, né? Você tem um time que já contou com ele, que já sabe o que ele pode render. E se o time tem o interesse que ele tente se reabilitar lá, ótimo, Boa. né? E é aquela história, a gente tá sabendo, né, que o Corinthians tá querendo se livrar de alguns jogadores pra abrir a folha de pagamento aí pra sobrar um dinheiro pra poder contratar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Corinthians está renovando com outros jogadores. Por exemplo, agora o Corinthians abriu negociação para renovar com o Tchoca, né? O João Pedro Tchoca, que houve sondagens do exterior por ele. Mas né, o parece zagueiro. que o Dinamo de Kiev tem interesse sondagem, nele. então. Já tinha feito uma proposta, parece, no início do ano, Motinha, e o Corinthians recusou por achar abaixo, né, do que queria. Mas parece que agora eles vieram entrando em contato de novo. E Então, pode ser aí a questão é o seguinte, o executivo de futebol do Corinthians, né, o Fabinho Soldado, chamou ele para fazer uma renovação, porque o contrato dele vai até dezembro de 2026. E aí chamou ele para fazer uma renovação até 2029, né? Por quê? Por causa desse assédio do exterior, para ganhar um dinheiro a mais até, né? Essa renovação pode já estar atrelada ao interesse do Dinamo de Kiev, né? Que aí o Corinthians ganha financeiramente. Ganha com isso. mais um dinheiro, né? Então, e outra coisa aqui, mano, diz que o Corinthians já acertou tudo com o Biel. O problema tá sendo o acordo com o Sporting, né? Que o Sporting não quer se livrar. acertou, tudo. Você problema acertou com a mulher, só falta falar pro pai dela. Exatamente. Acertou de ir pro motel, de passar o final de semana com a prenda. Aí do nada, mas precisa conversar com meu pai. Vai dar um rolê, irmão. Então, mas no Eu não acertou caso, nada. eu acho que é diferente, né? O mais difícil é se acertar com a mulher, não é com o pai. Né? Depende- E quem tem que Nesse caso, querer é não. a mulher, não é o pai, né? Mas Hoje a em mulher dia, tá sim. firme, irmão. A mulher já falou que tá doida pra voltar. Ela falou, te quero. Ela falou, só que você tem que conversar com meu pai. Você precisa convencer ele. O Biel, Sombra, pra quem não sabe, ele fez aí acho que 10 partidas lá pelo Sporting. E jogou uma como titular. Uma como titular. Ele chegou no começo do ano lá, Sombra, custando 7 milhões de euros. E o Sporting falou que quer recuperar o valor que ele investiu. Tá na cara que o cara tá insatisfeito lá. O cara, ele tá praticamente há 6 meses num lugar, só jogou aí uma partida como titular
entrou em outras... Não sei se foram 10 partidas ou 7 partidas, mas também não cheira nem fede. Não deu certo. E eu vou te falar, Lelê, eu não lembro do futebol desse cara. Era ele do passou Fluminense? pelo Grêmio, passou pelo Fluminense. Passou, ele mas começou quase no não jogou. Fluminense. Ele jogou mais no Bahia, né? Bahia. Ele Então, foi mas da ele começou base. no Fluminense, aí ele foi pro Grêmio, depois acho que pro Bahia, não é? O Grêmio na Série no B. Bahia, no Fluminense eu não lembro. No Fluminense e no Grêmio ele também não teve muitas oportunidades, eu não. acho- Sempre foi mais ele banco e tal. despontou, mas não... No Bahia ele jogou mais, só que também foi banco ali boa parte Mas do vocês tempo. lembram dele? Eu não lembro. Eu lembro dele jogando pela esquerda no Bahia. Era ele e o Everaldo, né? Se eu não me engano, no Bahia. Eu lembro Mas no você ano acha que o é bom Bahia, jogador? ganhou do Corinthians e Itaquera e ficou na primeira divisão e caiu o Santos. Esse ano aí eu lembro dele. Ó, mano, tinha uma expectativa desse Biel no Fluminense, se falava muito, mas não Mas realmente... expectativa, RG, tinha no Lulinha também. É, Eu então, quero mas saber é- na prática. é, Não, e né? assim, eu não sei o Nesse que tipo, né? provavelmente, talvez até tenha sido, né, uma jogada do empresário de tentar negociar com vários clubes, porque vários clubes apareceram com o interesse do Biel agora, né? Até o próprio São Paulo O Grêmio queria um estaria interessado. empréstimo. Só que aí, o que eu sei é que o São Paulo desistiu do negócio porque eles queriam por empréstimo e o Sporting não quer emprestar, quer vender, quer recuperar o dinheiro. 7 milhões de euros. Aí, tanto que o Corinthians também fez esse primeiro contato pensando no empréstimo. Aí recusaram, aí agora o Corinthians parece que tenta se mexer pra ver Mas- se consegue. Um jogador nessa condição, você pagar por ele, que seja 7 milhões de euros, um jogador que, em tese, só deu certo e talvez tenha dado certo, talvez, no Bahia, tendo passado por Fluminense, por Grêmio, não é uma jogada É de alto arriscado. risco? Claro que é. Eu acho que Não é? assim, né? Só né? Toda contratação tem o seu risco de uma certa Claro. forma, né? De Uns mais, chegar uns e não dar menos, né? certo, exatamente. Agora, ele não é um jogador que vai brilhar o olho de nenhum torcedor, né? De, Faria ai, nossa, diferença tá no chegando o Biel e tal. É claro que o Corinthians tem um plantel curto, precisa realmente de atacantes. O Dorival é um cara que gosta de jogar com um atacante de velocidade por ali, né? Também utilizando o corredor. Então eu acho que é um pedido do Dorival. E quando o Dorival aceitou vir pro Corinthians, dizem que o Fabinho foi até... Cuidado, viu? O Dorival indicou o Eric, que era do Ceará. É, Meu não, Deus. Tem o Igor Vinícius, parece que ele queria também, que acabou indo pro Santos. Olha, o Dorival, ele gastou tudo que ele tinha de qualidade quando o São Paulo ganhou, no Flamengo, acho que acabou agora, hein? Mas assim, aliás, se vier, né, mano, é pra ficar no... pra reforçar, inclusive, o elenco, e eu acho que é um banco. Não é aquele jogador Mas, que ô, seja Lelê, pra não ser dá pra você titular. pagar 7 conto num cara que Então, vem pra reforçar banco. Essa é a questão. É. Eu não vejo, assim, ele chegando pra ser titular, por exemplo. Não gastamos agora? 25 também, mesmo comprar o Biel, viu, Sombrar? Ah, Mesmo comprar o Biel, não estamos gastando 25 aí, tipo, com rótulo de jogador, porque não sei o quê. Tem time que gasta 25 em jogador tão meia boca quanto, então... Vocês deviam ter levado o Igor Vinícius. Não, o Igor Vinícius é lateral, irmão. Tô falando É, o pra Biel vai dar um retorno legal pra vocês. Fica tranquilo, espera um pouco aí. eu prefiro, por exemplo, o Biel vai custar um quarto do Vitor Roque, por exemplo, que é igual. mas peraí, o Biel 7 milhões... Peraí. Mas Biel não são 7 milhões de euros? Vai dar 40 milhões de reais. 40 milhas. Marronice, Mais de 40 irmão. milhões. Hein, Dodô? Os Espera caras que nem o ouviram, vocês nem Biel... ouviram essa Marronice. Hein, Dodô? Espera que bom, o Biel cara. vai vender camisa pra cacete. Não, em mano. detalhe, né? De brincadeira. Quando você fala, eu vou comprar lá no exterior um jogador de 7 milhões de euros, você ainda paga um imposto. Quando você manda Opa! dinheiro pra fora, ainda rola mais um imposto. Aí, sei lá, uns 15%. Desde Mas o Corinthians tem 2013 conta lá. isso. Por isso É. tem conta lá. Tem conta onde? Imposto de quem compra, Não. principalmente na Espanha. Imposto de quem vende. É. E você sabe que você fazer esse tipo de negociação tendo conta lá é ilegal, hein? Mas você viu Dá que ele... problema fiscal se você não declarar, se você não pagar Tá imposto. tudo declarado, irmão. Você viu o que ele falou? Fica tranquilo que o Corinthians Ó. tem conta lá. Não lembro tem. se foi na década de 90 ou no início dos anos 2000. O São Paulo, ele parece que ele tinha uma conta no exterior. Aí ele, conforme ele vendia, e deixava a conta no exterior. O São Paulo teve até problemas em relação a isso. Aí o que acontece? Os caras depositavam lá e quando eu precisava comprar, ficava girando dinheiro lá entre contas lá. O São Paulo teve Sim. problema. Mas nessa porque o época- domicílio fiscal de São Paulo é aqui, não é lá. Então, mas nessa época aí tinha muita gente com esse esqueminha de conta Ah. lá. Exatamente. Não, mas tem que avisar, né? Porque o Santos e o Corinthians são uns times meio bobinhos. Às vezes quer fazer Acho negócio. que o Santos... Os dirigentes, eu não duvido, hein, de fazer essas besteiras Eu não aí. sei Não não, duvido hein. de nada. Rapidinho, Sombra. É, Essa lei foi criada em 2014, 2015. é. E o Neymar foi vendido em 2013, só que ela foi retroativa.
Aí quando o Santos vendeu o Kaique pro Almeria, o fisco espanhol, ó, uau, tomou tudo. Não, mas isso é uma outra história. É outra situação. É uma outra situação. Se você compra um bem, se você contrata um atleta, se você traz um artista pro Brasil, você paga um imposto quando você remete dinheiro para fora. Aí você manda lá, sei lá, $100 mil. Em cima dos $100 mil tem um percentual que você paga sobre esse valor. Lá na Espanha é um outro porém. É uma taxa que eles cobram lá para você vender jogador para lá. Então, mas ela tem pouco tempo de criação aí, 10 anos no máximo. Mas mandar dinheiro para fora sempre custou. Sempre teve imposto sobre enviar dinheiro para fora para contratação de serviços, essas coisas todas. Mas eu tenho certeza que a nossa conta lá tá regulamentada, diferente de vocês. Lá tá azul, né, mano? Lá tá no time aí. Desde sempre, viu, Domênico Gato? Esses cair fazendo uma maracutaia no futebol. Desde sempre que não dá desperto. Lá tá azul. Mas nem daqui a do Corinthians tá ok, você imagina lá fora, RG. Tá de brincadeira. Não, tá ok, tá sempre zerada, que é pra a justiça nunca tomar o dinheiro que tiver lá. Fiel, o nome da vez agora é Biel, até rimou. E o Corinthians segue esperando uma resposta do Sporting para prosseguir com o fechamento do acordo, mas como já dito por aqui, se chegar será muito bem recebido, principalmente pelo momento em que o Timão está passando lá na frente, onde não temos outras escolhas além de Romero e Thales Magno. E o Biel a gente sabe que tem condições de apresentar um nível técnico melhor do que esses que estão aqui. Além do mais, para o jogo contra o Palmeiras vai ser importante demais ter um jogador de velocidade no ataque para eventuais contra-ataques. E caso o professor também opte por jogar num esquema mais fechado no jogo de volta. Seria o nome perfeito e para mim é o nome da vez. Vem que vem, Biel. A Fiel vai te receber de braços abertos. Pode ter certeza disso.